O Peregrino, capítulo 5. Meu sonho prosseguiu, e nele vi que a estrada pela qual Cristão viajaria era acompanhada por um muro dos dois lados. O muro chamava-se Salvação. Por esse caminho ascendente, seguiu o sobrecarregado Cristão, não sem dificuldade por conta do fardo nas suas costas. E assim ele prosseguiu até chegar a um local elevado, sobre o qual havia uma cruz e um pouco abaixo um sepulcro. Vi em meu sonho que quando Cristão se aproximou da cruz, seu fardo soltou-se de seus ombros e tombou, rolando ladeira abaixo até chegar ao sepulcro, onde caiu e eu não o vi mais. Cristão sentiu-se leve e feliz e disse com o coração alegre: Ele me trouxe descanso com sua dor e vida com sua morte. Então parou para observar e refletir, pois estava muito surpreso que a visão da cruz havia tirado o fardo de suas costas. Ele olhou e olhou, até que as fontes em seus olhos transbordaram em seu rosto. E enquanto ele observava e chorava, viu 3 seres resplandecentes que o saudaram, dizendo: A paz seja contigo, teus pecados estão perdoados, falou o primeiro. O segundo despiu-o de seus farrapos e o vestiu com roupas novas. E o terceiro fez uma marca em sua testa e lhe deu um pergaminho lacrado com um selo, instruindo o Cristão a entregá-lo no portão celestial. E com isso, os 3 partiram. Tomado de alegria, Cristão deu 3 pulos e cantou: Até aqui cheguei sobrecarregado com meu pecado. Ninguém podia abrandar a dor do que me era errado. Até aqui chegar, que lugar sem idade. É aqui que começa a minha felicidade? É aqui que o fardo das minhas costas se descarta? Que aqui a corda que o prende a mim se parta. Santa Cruz, Santo Sepulcro, seja abençoado o homem que por mim foi humilhado. Então vi em meu sonho que Cristão prosseguiu até chegar aos pés de uma colina. Lá, ele notou 3 homens dormindo profundamente à beira do caminho. Tinham correntes presas a seus pés. Chamavam-se Simplório, Ócio e Presunção. Ao ver esses peregrinos dormindo no chão, Cristão aproximou-se deles, esperando poder acordá-los. Assim, exortou-os: Sereis como alguém que dorme no meio do mar agitado ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro? Pois o mar morto está sobre vós e é um fosso sem fundo. Despertai, portanto, e ponde-vos em movimento. Se quiserdes, também posso ajudar a livrar-vos de vossas correntes. E lhes disse ainda: Se surgir aquele que ronca como um leão que ruge, vós certamente vos tornareis presas de suas garras. Ao ouvirem essas palavras, os 3 apenas olharam para Cristão e responderam despreocupadamente: Não vejo perigo algum, respondeu Simplório com ingenuidade. Deixe-me dormir mais um pouco, murmurou Ócio. Toda pipa deve ficar sob seu próprio fundo, sem precisar de ajuda. Preciso dizer mais? Afirmou orgulhosamente Presunção. E com isso voltaram a se deitar para dormir de novo, enquanto Cristão decidiu que era melhor continuar seu caminho. Apesar disso, ficou perturbado ao pensar que aquelas pessoas, que certamente corriam perigo, recusaram a gentileza daquele que gratuitamente lhes oferecera auxílio, voluntariando-se para ajudá-las a remover as correntes presas nos seus pés. Enquanto Cristão refletia sobre o desconcertante encontro, notou 2 homens trôpegos aproximarem-se, pulando o muro do lado esquerdo do estreito caminho. Depois, correram para alcançá-lo. O nome de um era Formalista, o do outro Hipocrisia. Assim, conforme falei, aproximaram-se de Cristão e este começou a conversar com eles. De onde vindes e para onde ides? Perguntou. Nascemos na terra da vanglória, responderam Formalista e Hipocrisia, e estamos indo ao Monte Sião para recebermos louvores. Mas por que não entrastes pela porta estreita localizada no início dessa senda? Inquiriu Cristão. Não sabeis que está escrito:
Em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador? Pode ser, admitiram ambos, mas todos os nossos compatriotas concordam que essa entrada, ou porta estreita, como mencionaste, é longe demais. Em lugar disso, nossos conterrâneos preferem pegar um atalho e pulam um muro dessa parte do caminho, como nós fizemos. Mas esse vosso costume não pode ser considerado transgressão contra o Senhor da cidade celestial para onde vamos, e por isso, uma violação da sua vontade revelada? Ora, não te preocupes com isso, disseram formalista e hipocrisia. Esse modo de acesso se tornou um costume tradicional. De fato, muitas testemunhas asseguram que essa entrada é aceita há milhares de anos. Ainda assim, acaso vos submeterias a uma investigação por um tribunal de justiça? Achamos que sim, replicaram. Nossa tradição tem sido aceita por tanto tempo, mais de 1000 anos, que certamente seria aceita como uma determinação legal por qualquer juiz imparcial. De qualquer modo, falando em termos práticos, já estamos no caminho, de modo que não importa como aqui chegamos. Se aqui estamos, é porque aqui entramos. Pelo que vemos, tu pegaste o caminho ao entrar pela porta estreita, e nós também pegamos o caminho ao pular o muro. Assim, como pode tua atual condição ser diferente da nossa? Viajo conforme a regra do meu mestre, respondeu o cristão. E vós, de acordo com sua imaginação, a qual carece de informação. Vós já sois considerados ladrões pelo Senhor deste caminho. Por isso, tenho certeza de que no final da estrada sereis expostos como peregrinos ilícitos. Vós pegastes essa senda por meio de um artifício, sem terem recebido sua orientação, e por isso tereis que deixar essa trilha sem sua misericórdia. Ao ouvirem isso, não responderam. Sugeriram apenas que Cristão cuidasse de si mesmo. Então, vi os homens tomarem seu rumo, sem porém falarem muito. Contudo, os dois intrusos ainda tinham algo a dizer. Com relação às leis e às determinações legais, eles, sem dúvidas, tinham consciência da obrigação de obedecer-lhes tanto quanto Cristão. Assim, retomaram a conversa. Não podemos ver em que és diferente de nós, a não ser pela roupa que usas, que provavelmente te foi dada por teus vizinhos para esconder tua vergonhosa nudez. Em obediência às leis e aos decretos, vós não sereis salvos, uma vez que não entraram pela porta estreita, afirmou Cristão. Com relação a estas vestes, elas me foram dadas pelo Senhor da cidade celestial, para onde me dirijo. Sim, seu propósito é cobrir minha nudez, e além disso, eu as aceito como prova da bondade que ele me concedeu, quando até então eu vestia nada senão farrapos. Ademais, estas vestes me confortam enquanto viajo. Penso sobre a hora em que eu chegar ao portão da cidade celestial. Certamente o Senhor me reconhecerá por causa das roupas que visto, as quais ele me deu no dia em que despiu-me dos farrapos que usava. Além do mais, prosseguiu Cristão, trago uma marca na testa que vós não deveis ter notado. Ela me foi feita por um dos colaboradores mais íntimos do meu Senhor, no mesmo dia em que o fardo que me oprimia caiu dos meus ombros. Adicionalmente, recebi um pergaminho lacrado, com um selo para que o leia em busca de conforto ao longo do caminho. Recebi ordem de entregá-lo no portão da cidade celestial, como prova de que tenho autorização para entrar. Contudo, duvido que vós desejeis qualquer uma dessas coisas, apesar de carecerdes delas, uma vez que não passastes pela porta estreita. Os dois não responderam a esses comentários, mas entreolharam-se e começaram a rir. Notei que ambos passaram a caminhar atrás, embora Cristão seguisse à frente sozinho. Assim, sem falar mais com os estranhos, pensava com os seus botões, ora lamentando-se, ora expressando satisfação. Para revigorar-se, frequentemente lia o pergaminho que havia recebido de um dos seres resplandecentes. Em seguida, observei-os prosseguir até chegarem aos pés da colina da dificuldade, onde havia uma fonte. Também havia 2 caminhos que saíram diretamente do portão. Um virava à esquerda, enquanto o outro à direita.
A trilha estreita que subia a colina chamava-se Dificuldade. Cristão foi até a fonte, de onde bebeu para refrescar-se. Então começou a subir a colina enquanto recitava: a colina, embora alta, ambiciono escalar, sem a dificuldade me afetar, pois sei que o caminho para a vida é este. Vamos, ânimo coração, rumo ao celeste. É melhor, apesar de difícil, seguir o caminho certo do que o incerto onde o mal aguarda deserto. Enquanto isso, os outros dois chegaram ao pé da colina. Mas quando viram que a encosta era alta e íngreme e que havia 2 caminhos a tomar, presumiram que as 2 trilhas se encontrariam à frente da senda ascendente pela qual Cristão seguira do outro lado da colina. Assim, escolheram um caminho que lhes pareceu mais fácil. Ora, o nome de uma dessas sendas era Perigo e o da outra, Destruição. Um deles pegou a trilha do perigo, que o levou ao interior de uma densa floresta, e o outro rumou pelo caminho da destruição, que o conduziu a um campo largo, onde se erguiam montanhas sombrias. Lá, ele caiu e não mais se levantou. Em seguida, vi Cristão subindo a colina. Percebi que ele diminuíra o passo e que depois passou a escalar com as mãos e joelhos, devido à grande inclinação daquele trecho do caminho. Na metade do caminho ao topo da colina, havia uma pérgola, ali colocada pelo senhor do lugar para os viajantes fatigados descansarem. Lá chegando, Cristão sentou-se e, tomando o pergaminho que levava consigo, começou a ler para se confortar. Também aproveitou para reparar melhor nas vestes que recebera aos pés da cruz. Tendo assim relaxado, adormeceu e caiu num sono profundo, que o deteve naquele lugar até quase anoitecer. Enquanto dormia, o pergaminho caiu de sua mão. Durante o sono, uma pessoa se aproximou dele, dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Isso despertou Cristão, que se pôs de novo a caminho e com passo acelerado até chegar ao alto da colina. Lá estavam 2 homens que foram correndo ao seu encontro. O nome de um era Temeroso e o do outro, Desconfiança. Cristão dirigiu-se a eles: senhores, qual é o problema? Estais indo na direção errada. Temeroso respondeu que estavam indo à cidade de Sião e que chegaram a um local de difícil passagem. A partir dali, continuou ele, quanto mais avançávamos, mais perigos encontrávamos. Por isso voltamos para cá. Sim, confirmou Desconfiança. Encontramos 2 leões no caminho. Se estavam dormindo ou acordados, não sabemos. Nem poderíamos pensar, pois se nos aproximássemos, eles nos fariam em pedaços. Vós me assustais, disse Cristão. Mas de que adianta eu fugir para a segurança? Se eu voltar à minha cidade, que está destinada a ser destruída por fogo e enxofre, certamente lá perecerei. Se, porém, conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza de que encontrarei segurança. Devo arriscar. Retornar significa nada menos que a morte. À frente está o medo da morte, e além dele, a vida eterna. Irei adiante. Desse modo, Desconfiança e Temeroso correram colina abaixo, e Cristão continuou no seu caminho. Contudo, ao refletir sobre o que ouvira daqueles homens, apalpou por baixo de sua veste em busca de seu pergaminho, por desejar lê-lo em busca de conforto, mas não o encontrou. Cristão ficou assim muito angustiado e sem saber o que fazer. Desejava aquilo que o confortava e que deveria permitir sua entrada na cidade celestial. Perplexo e confuso, acabou lembrando-se de que havia dormido na pérgola, na encosta da colina. Caindo de joelhos, pediu perdão a Deus por seu ato tolo e retornou em busca do pergaminho. Quem, porém, poderia imaginar a tristeza de Cristão enquanto voltava pela trilha? Entre lágrimas e suspiros, repreendia-se por ser tão tolo a ponto de adormecer naquele local construído apenas para um breve descanso. Assim, retornou olhando minuciosamente os 2 lados da estrada por todo o caminho.
esperando ter a felicidade de encontrar o pergaminho que o havia confortado ao longo da jornada. E desta maneira, chegou a um ponto de onde podia vislumbrar a pérgola onde dormira. A vista, porém, apenas aumentou sua tristeza, pois lembrou a ele o mal de haver adormecido. Assim, portanto, ele continuou a lamentar seu sono pecaminoso, dizendo: "Ah, homem malfadado que sou por dormir durante o dia, por dormir no meio da dificuldade, por satisfazer a carne, usando a pérgola para alívio carnal, quando o Senhor da colina a ergueu para aliviar o espírito dos peregrinos. Quantos passos dei em vão! Isso aconteceu a Israel por causa de seus pecados, e o Mar Vermelho se abriu para eles para que pudessem retornar. E eu precisei dar esses passos cheios de sofrimento, quando poderia tê-los dado cheio de alegria, se não fosse por esse sono pecaminoso. O quanto eu já teria avançado a essa altura! Precisarei percorrer esse trecho 3 vezes, e não teria precisado percorrê-lo senão uma única vez. Sim, e ainda também terei que pernoitar no caminho, pois o dia está quase acabando. Ah, se eu não houvesse adormecido!" Ao chegar novamente à pérgola, ele se sentou por um momento e chorou. Finalmente, olhou cheio de tristeza debaixo da estrutura, e lá viu o pergaminho, o qual pegou apressadamente e colocou sob sua veste, sobre o peito. Mas quem conseguiria imaginar a alegria desse homem quando recuperou seu pergaminho? Aquele rolo era sua garantia de vida e de entrada no refúgio desejado. Por isso, apertou-o contra o peito e deu graças a Deus por dirigir seus olhos ao lugar onde havia caído, retomando com lágrimas de alegria sua jornada. Ah, como ele subiu ligeiro a colina! Mesmo assim, antes de Cristão chegar, o sol se pôs, e isso o fez recordar de novo da leviandade do seu cochilo. Por isso, voltou a censurar-se. Ah, sono pecaminoso! Por sua causa a noite cai enquanto viajo. Tenho que caminhar sem o sol, e a escuridão cobrirá a senda dos meus pés, e terei que ouvir o som das tristes criaturas da noite por causa do meu sono pecaminoso. Então, também se lembrou da história que Desconfiança e Temeroso lhe contaram, e sobre como ficaram amedrontados ao ver os leões. E assim falou consigo mesmo: "Essas feras andam à noite em busca de suas presas, e se elas me encontrarem no escuro, como poderei evitá-las? Como escaparei de ser feito em pedaços?" Desse modo, ele prosseguiu, mas, enquanto lastimava sua infeliz situação, ergueu os olhos e deparou-se com um majestoso palácio, cujo nome era Beleza, ao lado da estrada. Vi, em meu sonho, que Cristão se apressou e seguiu adiante, com a esperança de ser possível ali conseguir refúgio. Antes, porém, de ir muito longe, transpôs uma passagem muito estreita, a cerca de 200 metros da casa do porteiro. E então, viu 2 leões diante de si. "Agora vejo o perigo que fez Desconfiança e Temeroso fugirem", pensou. Os leões estavam acorrentados, mas Cristão não viu as correntes. Com medo, pensou em voltar, pois achava que não encontraria nada além de morte diante dele. Mas o porteiro que estava na casa, cujo nome era Vigilante, percebendo que Cristão havia se detido como se fosse retornar, gritou-lhe: "Sua coragem é assim tão pequena? Não temas os leões, pois estão acorrentados, e aqui estão para testar se os viajantes têm fé ou não. Mantém-se no caminho do meio, e nenhum mal te acometerá."